Quando eu me deparo com os meus limites, muitas vezes eu não posso modificar os limites, mas posso modificar o jeito como olho para eles. Você está no canal Motiva Mais Você. Antes de assistir a mensagem completa, deixe seu like, inscreva-se e clique no sininho para receber todas as mensagens motivacionais aqui do canal. Agora prepare-se, pois este vídeo falará profundamente com você. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? E naquele tempo não era diferente. A dor humana que dói hoje, dói há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 4.000 anos, desde quando nós existimos, desde quando a condição humana está presente neste universo, lá está presente a dor, lá está presente o medo. E a presença de Deus na história, desde os primórdios, foi justamente oferecer ao homem, à mulher, foi oferecer à humanidade um braço, alguma coisa que pudesse sustentar no momento do medo, alguma coisa que pudesse nos dar um alento no momento do nosso desespero, da nossa solidão. Isso não é teórico, você experimenta na sua carne, você sente na sua alma, quando a dor punge dentro de você, e você precisa gritar por alguém, porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável, e você precisa olhar para os lados, e você precisa descobrir alguém. E Jesus, quando passava pelo meio do povo, despertava justamente isso. As pessoas que ouviam Jesus sentiam na sua vida o poder de uma palavra que aliviava o peso que sentiam. Por isso ele dizia de maneira bonita: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, todos vós que carregais pesados fardos sobre os ombros, eu vos aliviarei. Como, minha gente? Jesus tinha um poder fantástico de fazer a pessoa se encorajar para a vida. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. É por isso que se você solta uma criança no meio de uma multidão que ela não conhece, ela vai ficar desesperada, ela não tem onde colocar o olhar. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, na notícia daquela traição, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar os seus olhos. Na correria ninguém vai poder encontrar o outro, na correria ninguém vai poder livrar-se dos medos, porque é justamente a correria que nos coloca na perspectiva do medo, quando nós não temos mais alguém para olhar nos olhos, porque o tempo não nos permite, quando a nossa solidão vai se avolumando dentro de nós, porque nos falta tempo para a gente estar uns com os outros, com qualidade. Quantos conflitos nascem dentro de nós, porque nós não sabemos encarar as mudanças que a vida nos traz. Mas você sabe por experiência própria, que no momento da sua mudança,
se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Só aquele que está do lado, precisando de que alguém entre no seu tempo, sabe do que eu estou falando. Quando alguém, num gesto de solidariedade, abre mão do que é seu naquele momento, e pela força da fraternidade que nos une, do amor que nos congrega, eu decido viver o seu tempo também. Quando você tem sua mãe doente, você tem uma festa para ir, você decide: mãe, eu não vou. Vai, minha filha. Não, eu quero ficar hoje com a senhora. Talvez a gente esteja perdendo um pouco isso, minha gente, porque esses tempos modernos estão nos colocando cada vez mais egoístas, cada vez mais centrados em nós mesmos. Vejo isso pela relação com os nossos pais. Se você for pensar no quanto que sua mãe e quanto que o seu pai foi capaz de entrar no seu tempo, e agora? Agora é o momento de você entrar no tempo deles. E como é que você reage a essa possibilidade? Talvez você não tenha que raspar a cabeça para estar do lado, mas você tenha que se despir de uma série de excessos que prejudicam a sua relação com o outro. Raspar a cabeça é um gesto externo, mas quando nós tocamos nas questões que a gente não tem coragem de raspar, que a gente não tem coragem de arrancar de nós, e isso se torna causa de empecilho para as nossas relações humanas, quando eu não sou capaz de me despir da minha arrogância, eu não acolho você, eu não entro no seu tempo. O momento em que Deus colocou sobre as suas mãos a fotografia do que Ele quer que você seja. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não, peça a Ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Isso é coisa de fraco. Dá para tirar isso aqui da frente? Dá para derrubar essa paredinha aqui que está me incomodando? Não. Passa, descobre um jeito de passar por ela. Dá para tirar o mar da frente? Não. Põe o pé na água. E aí você vai ver o que vai acontecer. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Essa metáfora é linda. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes a gente segurou na manivela mesmo? E a manivela é bamba, não segura, não leva para lugar nenhum. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Quantas vezes nós perdemos horas e horas do nosso dia, lendo a fofoca, lendo isso, lendo aquilo. Isso não agrega absolutamente nada em nós. Não nos faz avançar em nada, absolutamente nada no processo. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre que a religião não é um conjunto de regras nem de obrigações, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer, basta a gente ter coragem de olhar nos olhos daquele que nos ama, deste mesmo Jesus que passou chamando a tantos, e que hoje eu não tenho dúvida, passa também pela minha vida mais uma vez, passa pela sua vida mais uma vez, e quem sabe passa pela sua, pela primeira vez, passa para lhe convencer
de que há muita coisa a ser buscada e que você não está fadado a morrer com os defeitos de hoje? Que você não precisa ser refém dos medos que você hoje tem, medo dos seus fracassos, medo do que passou, medo do que virá, que hoje você pode se transformar numa pessoa nova, pela força do olhar de Cristo, que nos diz que nós tudo podemos, naquele que nos fortalece. Obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem mexeu com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se e faça parte da nossa família de campeões. Porque o nosso canal motiva mais você.